Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Pessoas, então vamos agora ver como é que foi o reflexo de tanto que Hart apanhou dos livros de Dworkin, porque a gente comentou só do Evangelho da Sério, mas outros também foram trabalhados. Na edição que eu tenho aqui em mãos, que é a edição da Martins Fontes, ela tem aqui um pós-escrito que foi trazido pelo próprio Herbert Hart, na verdade. Vamos dizer assim, ele fala que isso aqui foi escrito depois de 32 anos de publicado o livro dele. Então ele compilou aí, vamos dizer, as principais críticas do livro de Dworkin. Então ele primeiro começa a fazer uma defesa, dizendo assim que o livro dele ajudou muita gente, etc. E disse que o professor Dworkin não havia dado até agora a resposta geral e completa a nenhum deles. Preferi, aqui é Hart falando, tá? Observar e aprender com um debate extremamente instrutivo em curso, no qual alguns dos meus críticos discordaram de outros tantos quanto havia discordado de mim. Mas neste pós-escrito, tentarei responder algumas críticas de maior alcance feitas enfaticamente por Dworkin em muitos artigos seminais coletados no livro dele de Evangelhos a Sério, de 77, uma questão de princípio, de 85, e o Império do Direito, de 1986. Então, neste capítulo, ele refere simplesmente às críticas de Dworkin, porque ele não apenas sustentou que praticamente todas as teses que distinguem o presente livro estão radicalmente equivocadas, mas também questionou toda a concepção da teoria do direito, do papel que esta deve desempenhar e que está implícita nele. Em geral, os argumentos de Dworkin, quanto aos principais temas do livro, têm permanecido os mesmos ao longo dos anos, mas houve algumas mudanças importantes na substância de alguns argumentos, como na terminologia em que são vazados. Algumas críticas que figuravam com destaque nos primeiros ensaios não aparecem na obra posterior, embora o autor não se tenha se retratado explicitamente. Essas críticas mais antigas ganharam, entretanto, ampla circulação e são muito influentes. Achei, portanto, apropriado dar-lhes resposta, assim como as críticas mais recentes. A primeira e mais longa seção deste pós-escrito se ocupa dos argumentos de Dworkin, mas examino na segunda seção as alegações de vários críticos que acabaram comigo. Eu não falo assim, mas vamos lá. Bom, primeira coisa que Hart vai aqui explicar é sobre o problema, né, da natureza da teoria do direito. Então ele fala que o objetivo do livro dele foi apresentar uma teoria do direito que fosse uma teoria geral e descritiva. Nesse sentido aí vem uma nota minha, tá, que ele é mais ou menos o mesmo objetivo de Hans Kelsen. Então ele, aí, voltando para Hart, ele fala que é já um sentido de que não se vincula a nenhum sistema jurídico, cultura jurídica, aí é igualzinho a Kelsen, como Kelsen fala, mas busca fornecer uma descrição explicativa e elucidativa do direito. Tarará. Aí ele fala que a teoria dele é uma exposição descritiva, moralmente neutra, não tem fim justificativa, não busca justificar com base em fundamentos morais ou outros, ou recomendar formas ou estruturas que aparecem na descrição geral do direito, embora a compreensão clara dessas constitua uma condição preliminar importante. Aí Hart vai dizer que ele teve um cuidado com a terminologia dele, porque ele fala assim, ele utiliza termos como normas que impõem deveres, normas que otorgam poderes, norma de reconhecimento, normas de modificação e etc. Então ele fala que esses conceitos focalizam a atenção nos elementos em função dos quais diversas instituições e práticas jurídicas podem ser analisadas de forma esclarecedora, de acordo com os quais é possível responder às perguntas sobre a natureza geral do direito, trazido por questões práticas, como por exemplo, o que são normas? Em que se difere dos meros hábitos? Existem tipos radicalmente diferentes de normas jurídicas? Como as normas podem se relacionar entre si? Aquela primária, secundária e tal.
E aí vamos nessa linha daí. E aqui tem uma coisa que ele está falando que eu já tinha observado, inclusive, modéstia à parte, na obra de Dworkin. Eu até falei isso no final do episódio passado, que foi justamente isso, que Dworkin ele traz outro ângulo de análise. Eu não vi as posições como contraditórias, a não ser no que tange da questão da discricionariedade, que eu também não acho que Hart teria afirmado. Eu reli Hart muito perto da releitura que eu fiz de Dworkin. Então, na verdade, assim, então no caso, e aqui olha que interessante que ele tá falando, ele fala uma coisa aqui, que eu tô feliz, porque assim, eu tinha observado isso, porque Herbert Hart, ele o tempo todo falou que a experiência dele é do direito inglês, já ele fala que Dworkin é do direito anglo-americano, e ele diz também que a teoria de Dworkin é uma teoria, inclusive, interpretativa e avaliativa, porque consiste na identificação dos princípios que melhor se adequam, ele bota se adequam entre aspas, ao direito estabelecido ou que são mais coerentes com aquele direito. Então ele vai aqui dizer que para Dworkin os princípios assim identificados não são apenas parte de uma teoria do direito, mas também parte implícita do próprio direito. Então, para ele bota entre aspas, a teoria do direito é parte geral da decisão judicial, o prólogo silencioso a qualquer decisão judicial, que foi do livro Império do Direito. Império do Direito, gente, é uma obra mais madura de Dworkin, que não deu tempo de eu agora revisar, tá? Mas aqui Hart vai explicando isso. Em sua obra inicial, tais princípios eram designados simplesmente como uma teoria mais sólida do direito, mas o trabalho posterior, em pé do direito, ele caracteriza os princípios e as posições jurídicas específicas dele, derivadas, como o próprio direito em seu sentido interpretativo. Então vamos dizer que pé do direito ele já bota os princípios de caráter interpretativo. E ele também fala que, ele também lembra que Dworkin chama de que a prática judicial envolve um trabalho pré-interpretativo, que é acostumar-se com toda essa realidade. Então, ele vai continuando aqui, né, se defendendo de Dworkin, dizendo que boa parte da obra de Dworkin, inclusive em Pé do Direito, é dedicada à elaboração dos méritos comparativos de 3 expressões diferentes da forma como o direito, decisões políticas passadas, justifica a coerção, produzindo assim 3 formas diferentes de teoria do direito, que ele denomina de convencionalismo, pragmatismo político, pragmatismo jurídico e direito como integridade. Direito como integridade vai aparecer, gente, na obra de Dworkin de Império do Direito. Agora, Hart é super elegante. Ele fala assim, tudo que ele escreve sobre esses 3 tipos de categoria tem grande interesse e importância como contribuição de uma teoria do direito justificativa e avaliativa. E não me ocuparei, olha que elegância, não me ocuparei em refutar a sua elaboração das ideias interpretativas, exceto na medida em que ele afirma que a teoria positivista do direito, como aqui apresento neste livro, pode ser reapresentada de maneira elucidativa com a teoria interpretativa desse tipo. Esta última alegação é, a meu ver, equivocada, expõe abaixo minhas razões para objetar qualquer versão interpretativa da minha teoria. Mas em seus livros, Dworkin parece descartar a teoria geral e descritiva do direito como mal orientada, ou, na melhor hipótese, simplesmente inútil. As teorias profícuas do direito, afirma, interpretam um estágio específico de uma prática em processo de evolução histórica. Ele vai falando aqui que Dworkin também tem um equívoco, porque ele faz uma análise na posição de um insider de dentro de um sistema jurídico, e não da posição geral como o próprio Hart fez no livro dele. E aí, nos pontos mais centrais, ele começa assim, né? Ele bota um tópico aqui, Hart bota um tópico aqui nesse pós-escrito dele, ele escreve o seguinte: a natureza do positivismo jurídico. Inciso, item 1, o positivismo como teoria semântica. Aí fala, Dworkin considera meu livro uma obra representativa do moderno positivismo jurídico, distinguindo-o, porém, das versões anteriores, como as de Bentham e de Austin, principalmente por rejeitar as teorias imperativas do direito e a concepção de que toda lei emana de um indivíduo ou corpo legislativo soberano juridicamente limitado. Dworkin encontra em minha versão do positivismo jurídico um grande número de erros diferentes, embora relacionados entre si. O mais fundamental dos equívocos é que, segundo ele, o ponto de vista de que a veracidade das proposições jurídicas depende apenas de questões ligadas a fatos históricos simples, inclusive daqueles relativos a convicções individuais ou atitudes sociais. Na verdade, Hart, ele não fala bem isso de você, mas vamos lá. Os fatos dos quais dependem a veracidade das proposições jurídicas constituem o que Dworkin chama de alicerce do direito, e que, segundo ele, o positivista considera erroneamente serem fixados por regras linguísticas.
Aí ele continua. Dworkin oferece duas descrições muito diferentes de como positivistas como eu tiveram a adotar nessa concepção radicalmente equivocada. De acordo com a primeira, os positivistas creem que se os fundamentos do direito não fossem fixados de forma incontroversa por normas, mas constituíssem um tema controvertido e aberto a divergências teóricas, a palavra direito significaria então coisas diferentes para pessoas diversas. Essa crença imputada ao positivista, segundo o ponto de vista do Dworkin, é totalmente errônea, e ele chama de aguilhão semântico, semantic sting, e o raciocínio contra os fundamentos controversos do direito. Então, embora no primeiro capítulo do Império do Direito eu seja classificado, juntamente com Austin, e mexeu com os dois, viu? Com um teórico semântico, e portanto com alguém que expõe a teoria jurídica positivista dos simples fatos, derivados do significado da palavra direito, alguém que tem cravado na carne o aguilhão semântico, na verdade não há nada em meu livro, ou em qualquer outro dos meus textos que autorize tal descrição da minha teoria. Assim, minha teoria de que os sistemas jurídicos internos evoluídos contêm uma norma de reconhecimento que especifica os critérios para identificação das leis, que os tribunais têm de aplicar por ser incorreta, e ariara são coisas diferentes. E aí ele continua explicando que Dworkin também teria se equivocado ao chamar o positivismo não apenas de uma teoria descritiva, mas de uma teoria interpretativa, que ele chama de convencionalismo. E que essa teoria, que o autor determina por rejeitar como deficiente, quer dizer, ele mesmo bota e rejeita, o positivista no papel de um teórico interpretativo comprometido com a apresentação do direito sob seu aspecto mais favorável, apresenta os critérios do direito como consistindo em fatos evidentes, fixados de forma incontroversa, não pelo vocabulário do direito. Continua a rádio aqui falando que Dworkin ignora a aceitação explícita que ele faz na obra dele, né, de Arhat, de que a norma de reconhecimento pode incorporar como critérios de validade jurídica a obediência, a princípios morais ou valores substantivos. Então o Hart está falando aqui, peraí filho, eu falo de princípios morais e valores substantivos. Assim, a minha doutrina consiste no que se chamado de positivismo brando, soft positivismo, e não como que é na versão do Dworkin, no positivismo dos simples fatos. Em segundo lugar, não há nada em meu livro que sugira que os critérios factuais oferecidos pela norma de reconhecimento devam se extingir a questão de pedigree. A questão de pedigree, gente, falar assim, isso é direito, isso é jurídico, isso não é jurídico, entendeu? São normas de reconhecimento. A crítica mais básica do Dworkin é que existe uma profunda incompatibilidade do positivismo brando, que permite a identificação do direito, depende de temas controversos ligados à obediência dos juízos morais, os enunciados valorizativos e a visão geral positivista do direito como uma ciência que se ocupa essencialmente de oferecer padrões públicos confiáveis de comportamento que possam identificá-los. Para comprovar essa compatibilidade entre o positivismo brando e a minha teoria, Dworkin citaria a minha descrição da norma de reconhecimento como uma cura para entre os deficientes a incerteza do regime pré-jurídico originário. Aí Hart continua, a interpretação que eu apresento neste livro é a de que as normas dos princípios jurídicos identificados em termos gerais pelos critérios oferecidos pelas normas de reconhecimento, muitas vezes tem o que costuma chamar de textura aberta. Realmente Hart fala em textura aberta. Eu, sinceramente, achei a crítica de Dworkin muito violenta em cima de Hart. Eu achei. Dworkin tem... Enfim, é um excelente autor. Quem sou eu? Sou ninguém para criticar, mas realmente... Eu tinha identificado tudo isso aqui, gente, na leitura de Herbert Hart. Aqui Hart já joga em Dworkin, né? Ele fala assim, por exemplo, que estes não são simples casos difíceis, casos polêmicos, no sentido de que o jurista sensato e bem informado pode discordar sobre os quais tem uma resposta. Dworkin rejeita a ideia de que a lei possa ser assim incompleta, deixando lacunas sem preenchidas pela discricionariedade. Essa ideia é vista por ele como uma dedução equivocada a partir do fato de que a proposição jurídica que afirma a existência do direito ou dever jurídico pode ser discutível. Essa interferência de Dworkin é equivocada, pois quando a proposição jurídica é assim controversa, podem existir ainda, não obstante, fatos materiais em razão das quais possa ser considerada verdadeira ou falsa. Aqui Hart chama atenção de uma coisa importante, ele fala assim, mas a existência de fatos morais objetivos é uma teoria filosófica discutível. Se tais fatos não existirem, um juiz a quem se ordenou que aplicasse um critério moral só poderia entender essa exigência como um apelo ao exercício de sua discricionariedade legislativa.
segundo sua melhor compreensão da moral e requisitos de prejuízo do sistema jurídico. Ainda creio que a teoria do direito deve evitar se comprometer com teorias filosóficas controversas sobre o status geral dos juízos morais e que deve deixar em aberto, como eu faço neste livro, a questão geral de saber se esses têm o que Dworkin denomina de caráter objetivo. E Hart continua: para todos os efeitos, não importa se ao decidir das causas o juiz está criando o direito de acordo com a moral, sem prejuízo, é claro, de qualquer restrição que ele imponha, ou se está alternativamente orientado por sua avaliação moral sobre a lei já existente. É claro que se a teoria do direito deixar em aberta a questão de caráter objetivo dos juízes morais, como opino que deve deixar, o positivismo brando não pode ser caracterizado simplesmente como uma teoria que postula que os princípios ou valores morais podem estar dos critérios de validação jurídica. Hart também ficou aqui indignado com a crítica do Dworkin sobre a teoria prática de normas sociais, né, que ele traz sobre a questão de respeito habitual. Também falou aqui, ficou chateado também que Dworkin alegou que a descrição dele é deficiente com relação a essa convicção do consenso, e isso aqui está mais no... E a crítica central de Dworkin à teoria prática das normas é que esta considera erroneamente ser uma norma social constituída por sua parte social, e assim trata a asserção de que esta norma existe como uma simples afirmação do fato sociológico externo de terem sido satisfeitas as condições de prática exigidas para a existência da norma. Pronto, passei algumas páginas, eu queria chegar nesse ponto aqui: normas e princípios. A crítica mais reconhecida feita por Dworkin a este livro há muito tempo, de que ele representa, erroneamente, o direito como constituído apenas por normas do tipo tudo ou nada, as regras, e que ignora uma espécie diferente de padrão jurídico, que são os princípios jurídicos. Alguns dos críticos que apontaram esse defeito em minha obra o consideraram um deslize mais ou menos isolado, que eu poderia reparar simplesmente incluindo os princípios jurídicos junto com as normas jurídicas como componentes em um sistema jurídico, e julgaram que eu poderia fazer isso sem abandonar ou modificar profundamente nenhum dos principais temas do livro. Mas Dworkin, que foi o primeiro a insistir nessa linha de crítica, reafirmou que os princípios jurídicos só poderiam ser incluídos em minha teoria do direito mediante abandono de minhas doutrinas centrais. Se eu admitisse que o direito consiste parcialmente em princípios, eu não poderia, de acordo com o que ele diz, sustentar coerentemente, como tenho feito, que o direito vigente do sistema jurídico é identificado por meio de critérios fornecidos por uma norma de reconhecimento aceita na prática dos tribunais, ou que estes exercem um poder discricionário autêntico, embora intersticial, de criar o direito, naqueles casos que a lei explícita. Gente, eu não vejo contradições entre essas duas obras, eu não vejo. Essas doutrinas não apenas são centrais em minha teoria do direito, como também são muitas vezes considerados os termos do ponto de vista jurídico moderno. Consequentemente, abandonados seria uma questão de considerável importância. Mas o que exatamente me acusa de ignorar? O que são os princípios jurídicos e como diferem das normas jurídicas? Da forma como são empregados pelos doutrinadores, os princípios, ele bota entre aspas, frequentemente incluem um vasto cortejo de considerações teóricas e práticas, das quais apenas algumas são pertinentes para as questões que Dworkin pretendeu suscitar. Mesmo se tomarmos a expressão princípio no sentido limitado de padrões de conduta, incluindo procedimentos dos tribunais para decidir as causas, há várias formas diferentes de distinguir entre as normas e esses princípios. Creio, entretanto, que todos os críticos que me acusaram de desconsiderar os princípios concordariam que existem, no mínimo, duas características que os diferenciam das normas. A primeira é a questão de grau, em que, em relação às normas, quando ele fala, não fala normas, regras, tá? Os princípios são amplos, gerais, não específicos. E a segunda é de que remetem mais ou menos a uma ideia de propósito, objetivo, etc. Na verdade, não foi isso que ele falou, viu, Raj? Mas tudo bem. Bom, além das duas características, que são alcance e a desejabilidade, que explica o papel explicativo, Há uma terceira característica distintiva que pessoalmente considero uma questão de grau, ao contrário do Dworkin, que ajuda crucial. Segundo ele, as normas que operam de uma forma de tudo ou nada, no raciocínio, as daqueles que as aplicam, isto é, a norma se é válida e aplicável a determinado caso particular, ela consequentemente exige, isto é, determina conclusivamente o resultado. Ele dá vários exemplos. Segundo o os princípios jurídicos diferem das normas do tipo tudo ou nada, porque são aplicáveis, não exigem uma decisão, mas indicam ou privilegiam uma decisão ou expõem uma razão determinante. A questão do peso, né, que ele fala.
Alguns desses exemplos são específicos, etc. Bom, de fato, como diz Dworkin, as normas, por possuírem uma dimensão de peso, mas não de validade, os princípios, no caso, consequentemente, um princípio pode conflitar com o de mau peso, ser desconsiderado e deixar de definir uma decisão. Aí Hart vai falar: não vejo motivo para aceitar esse violento contraste entre os princípios e as normas jurídicas, seja na opinião, se a opinião a qual, se uma norma válida for aplicável, a determinado caso, ela deverá, ao contrário de um princípio, determinar invariavelmente o desenlace da causa. Não há razão alguma pela qual um sistema jurídico não possa reconhecer que a norma válida define o resultado nos casos que se aplica, exceto quando a outra norma, julgada mais importante, for também aplicável no mesmo caso. Assim, uma norma vencida em determinado caso ao conflito com outra norma mais importante pode, como um princípio, sobreviver e continuar vigente, de modo que determine. Então, quando ele fala norma, ele fala assim, regra, que essa regra possa continuar. Aqui tem um reconhecimento de Hart, tá? Ele fala assim: muito se deve a Dworkin poder demonstrar e ilustrar a importância e a função dos princípios no pensamento jurídico, e foi de fato um grave erro de minha parte não ter enfatizado sua força não conclusiva. Mas, ao usar a palavra norma, não pretendia absolutamente afirmar que os sistemas jurídicos incluem apenas normas do tipo tudo ou nada, ou quase conclusivas. Não apenas chamei a atenção disto, ele bota aqui as páginas, mas também denominei, talvez de modo infeliz, padrões jurídicos variáveis. Ele falou que talvez escolheu uma expressão não tão correta. E explicar porque algumas áreas de conduta se prestam a melhor regulamentação, lá. E aqui, quando ele se reta à questão do pedigree interpretação, fala que Dworkin afirmou que os princípios jurídicos não podem ser identificados por critérios derivados de uma norma de reconhecimento, manifestada pela prática dos tribunais, e que, uma vez que os princípios constituem elementos essenciais do direito, deve-se abandonar a doutrina que postula a exigência de uma norma de reconhecimento. Segundo ele, os princípios jurídicos só podem ser identificados por meio da interpretação construtiva como membros de um conjunto de princípios que simultaneamente melhor justifique e melhor se harmonize com toda a história institucional do direito estabelecido. É evidente que nenhum tribunal inglês norte-americano jamais adotou explicitamente esse critério holístico, sistêmico, abrangente para a identificação do direito, e Dworkin admite que, ao contrário do seu mítico juiz ideal, Hércules, nenhum juiz humano real poderia realizar a façanha de desenvolver uma interpretação simultânea de todo o direito do país. Não obstante sua opinião, a maneira mais esclarecedora de compreender dos tribunais é imaginar que tentam, de forma limitada, imitar Hércules. Esta interpretação das decisões judiciais serve, segundo ele, para evidenciar a estrutura oculta do direito. Em os juristas ingleses, o exemplo mais famoso de identificação de princípios mediante uma forma limitada de interpretação construtiva, formulação dada pelo Lord Atkin, em um caso aqui, ao até então não explicitado princípio do próximo, como algo que subjaz às várias normas isoladas que estabelecem o dever de precaução em diferentes situações. Nesse exercício limitado de interpretação construtiva, não creio que o melhor entendimento da figura do juiz seja o de que esteja tentando imitar a abordagem holística sistêmica de Hércules. Mas a minha crítica agora é a de que a preocupação com a interpretação construtiva levou Dworkin a desconsiderar o fato de que muitos dos princípios jurídicos devem seu status não ao teor de interpretação do direito estabelecido, mas ao que ele chamou de pedigree, isto é, a forma como foram criados ou adotados como uma fonte de autoridade reconhecida. Creio que essa preocupação conduziu a um duplo erro. O primeiro é a crença de que os princípios jurídicos não podem ser identificados por seu pedigree, e segundo, a crença de que uma norma de reconhecimento só pode oferecer critérios de pedigree. Ambas são equivocadas. A primeira porque não há nada do caráter não conclusivo dos princípios que impeça ser identificados por critérios de pedigree. Porra, ele está retado, viu? Pois, evidentemente, uma cláusula de constituição escrita, emenda constitucional ou lei, pode ser interpretada como destinada a atuar da mesma maneira, não conclusiva, que caracteriza os princípios. O próprio Dworkin considerou que a primeira emenda da Constituição americana, que determina que o Congresso não pode limitar a liberdade de expressão, deve ser interpretada exatamente desse modo. Alguns princípios jurídicos, inclusive certos princípios base do common law, como que prescreve que ninguém pode se tirar proveito da própria torpeza, são também identificados como parte do direito pelo teste do pedigree. Caso
Aí ele continua aqui. Subsistem, entretanto, amplas divergências teóricas entre a posição de Dworkin e a minha, pois ele certamente rejeitaria o modo como entendo seu teste interpretativo dos princípios jurídicos, que afirmam ser apenas a forma específica assumida em alguns sistemas jurídicos como a norma convencional de reconhecimento, cuja existência e autoridade depende de sua citação pelos tribunais. Na opinião dele, isso deturparia e aviltaria enormemente o projeto de interpretação construtiva, destinado a apresentar o direito na melhor perspectiva. A interpretação, que é essa ao ver de Dworkin, está envolvida na identificação do direito, pois ele não concebe esse estilo de interpretação como método de reconhecimento do direito exigido por uma simples norma convencional. Verdice ele o apresenta como uma característica central da teoria e da prática social, em geral, não somente do direito, mas também que demonstra a existência de uma profunda conexão em todas as formas de interpretação. Contudo, o critério interpretativo não apenas um padrão para reconhecer o direito, lá. E aí então, falando sobre identificação do direito, ele fala que, de acordo com a minha teoria, da de Hart, né, a existência e o teor do direito podem ser determinados consultando-se as fontes sociais do direito, por exemplo, legislação, decisões judiciais, costumes sociais, sem referência à moral, exceto quando o próprio direito assim identificado tiver incorporado critérios morais para sua identificação. Por outro lado, segundo a teoria interpretativa de Dworkin, toda proposição jurídica que especifica o teor do direito a respeito de algum tema envolve necessariamente juízo moral. Realmente ele se opõe aqui fortemente mesmo. Pois, segundo a teoria interpretativa holística, as suposições jurídicas só podem ser verdadeiras se derivarem, junto com outras premissas, daqueles conjuntos de princípios que melhor se adaptam ao direito estabelecido. Essa teoria interpretativa holística abrangente tem, portanto, uma função dupla, serve tanto para identificar o direito como para justificá-lo moralmente. Aí ele fala que depois do Dworkin ele vai aprimorar a teoria dele, falando de um direito interpretativo e pré-interpretativo no livro dele Em Pé do Direito, que considera-se como alternativa à tese positivista de que a existência e o conteúdo do direito podem ser identificados sem referência à moral. A teoria de Dworkin era, em sua formulação original, vulnerável à crítica que se segue. Quando o direito identificado em relação às suas fontes sociais é moralmente iníquo, os princípios que melhor justificá-lo só podem ser ao menos iníquos que se adaptam àquele direito. Aí eu introduzi a distinção entre o direito interpretativo e pré-interpretativo. Dworkin admite que pode existir sistemas jurídicos tão perversos que seja possível interpretar suas leis de forma que as considere moralmente aceitáveis. Quando isso acontece, podemos, como ele explica, recorrer ao que se chama de ceticismo interno. Pô, ele copia o termo do bichinho aqui, de Hart, e negar que tais sistemas constituam uma forma de direito. Mas com nossos recursos para descrever as situações somente flexíveis, não somos obrigados a chegar a essa conclusão. Tarará. Aí Hart fala, considera que esse apelo à flexibilidade da nossa língua e essa introdução da distinção de interpretativo para interpretativo mais consentem um argumento positivista que o enfraquecem, pois apenas veiculam a mensagem de que, enquanto positivistas insistem que, numa das teorias específicas do direito, este pode ser determinado sem referência à moral, as coisas são diferentes de uma teoria interpretativa justificatória, segundo a qual a identificação do direito sempre envolve a avaliação moral sobre aquilo que melhor justifica o direito estabelecido. E aí, sobre o tema da discricionariedade judicial, o que Hart vai falar? Claro que Dworkin aí, né, acaba com a discricionariedade judicial. Ele fala que para que possa proferir uma decisão em tais casos, o juiz não deverá declarar-se incompetente nem remeter os pontos não regulamentados ao Poder Legislativo para que este decida, como outrora defendia Bentham, mas terá de exercer sua discricionariedade e criar o direito referente àquele caso, em vez de simplesmente aplicar o direito estabelecido já existente. Mas nesses casos não regulamentados juridicamente, o juiz, ao tempo que cria o direito novo e aplica o direito estabelecido, o qual simultaneamente lhe otorga o poder de legislar e restringe esse poder. Dworkin rejeita essa imagem do direito como parcialmente indeterminado ou incompleto, e aquela do juiz como alguém que preenche lacunas do direito e exercer uma discricionariedade legislativa ilimitada. Judicial, com efeito, ele argumenta que não é o direito que é incompleto, mas a imagem que dele faz o positivista. E aí Hart também ia falar que outras críticas de Dworkin no sentido de considerar que a discricionariedade judicial ela é vista como antidemocrática e injusta, porque os juízes não são eleitos e portanto está errado, mas aí mais uma vez ele acaba trazendo muita experiência dele americana.
Então, e Dworkin acusa também a atividade criativa judicial de injustiça e a desaprova como uma forma de legislação retroativa, ou ex post facto, e que evidentemente é em geral considerada injusta. Entretanto, essa objeção ela era feita por um tribunal, lá. Bom, enfim, de modo geral, assim, é isso que Hart está trazendo. Eu acho que o que Hart realmente trouxe de defesa a críticas de Dworkin tem um bom sentido, porque eu encontrei assim, muita coesão no livro de Hart, e se vocês pegarem no episódio... Entenda, eu sou uma pessoa, inclusive, que meu mestrado e meu doutorado, a gente, assim, engoliu Dworkin, meu filho, como sendo aquela coisa, como sendo quase como uma bíblia. Mas eu devo realmente admitir que o livro de Hart, que inclusive o professor Saulo Casale até gosta muito dele, é um livro que ele tem realmente uma coerência teórica. Eu acho que o livro do Dworkin, em algum momento, fica um pouco panfletário, talvez. Assim, eu não sei. Sabe aquele livro que critica e não chega a uma denominação, não chega a um sistema? Talvez, por exemplo, no Império do Direito, que não vai dar pra gente ver dessa vez, ele explique melhor, mas aí a gente vai analisar isso com mais calma em outro momento. Bom, o próprio livro Levando os Direitos a Sério, de Dworkin, ele traz resposta a outras críticas de Hart. Mas aí, assim, como são críticas de diversos autores, eu pretendia fazer essa tréplica, mas a gente deixa para outro momento. Então ficamos por aqui e até o próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.